Espero estar pegando o jeito disso. Começando aqui, então, a terceira newsletter. Para você que não sabe o que é essa newsletter, do que eu tô falando, o que é isso, é basicamente o seguinte. 3 semanas atrás eu decidi começar uma newsletter de recomendação, coisas de audiodrama, podcast, sound design, coisas que eu acho que tem a ver com o que eu trago geralmente de conteúdo, que tem a ver com contador de histórias, com as coisas que eu gosto. E eu decidi transformar esse conteúdo escrito também em vídeos. Então, no LinkedIn, é só me procurar por Danilo Battistini, você consegue seguir essa newsletter lá. No YouTube, é só procurar por podcast Contador de Histórias, os vídeos estão todos sendo publicados lá, se você puder se inscrever, aquela coisa, né, se inscreve, deixa like, todas essas coisas, né, que tô trazendo uma periodicidade lá pro YouTube com esses vídeos semanais. E no Instagram também é só procurar por CDHcast. Enfim, vamos à newsletter. Nessa daqui eu decidi falar da Fool & Scholar. Hoje eu quero falar de um dos maiores nomes do podcast de audiodrama indie que a gente tem hoje, que é a Fool & Scholar Productions. Existem várias redes e produtores de podcast de audiodramas. Tem a Rusty Quill, Hags and Dragons, Homestead on the Corner, entre outras, inclusive, por exemplo, uma que eu fiz parte alguns anos atrás, que hoje não existe mais, que é a Fate Crafters. Mas hoje eu decidi falar da Fool & Scholar Productions porque é um grupo que tem seu destaque na cena, conseguiu até um pouco fora dela, além de valorizar e acompanhar a produção deles. Eu escuto as coisas que eles fazem há muito tempo, desde antes, inclusive eu vou até falar um pouco mais pra frente, eu cheguei a trabalhar com eles, cheguei a fazer algumas coisas com eles, conheço os criadores da Fool & Scholar, e eu acompanho assim de perto, acompanho o que eles fazem, tem coisas muito interessantes que eu vou falar tudo aqui. Então vamos por partes. Primeiro, como que eles conseguiram esse destaque fora da cena de audioficção, fora dessa cena de podcast, de audiodramas? Ano passado, as produções da Fool & Scholar quebraram a bolha dos podcasts quando eles anunciaram que o Jeff Goldblum ia participar de uma mesa de D&D que eles gravam, editam e publicam com o nome de Dark Dice. Então, uma coisa interessante aqui, todos os artigos, todas essas abas abertas aqui, elas estão linkadas já no próprio texto do LinkedIn. Então, se você está ouvindo pelo YouTube, pelo Instagram você está vendo, né? Eu preciso pegar esse costume que é vídeo. E quer ir para esses artigos, eu peço para você, por favor, ir lá no LinkedIn, então, que você consegue. O link tá na descrição aqui. Você consegue só clicar, que daí você consegue ver cada um desses links aqui. E, enfim, foi uma grande maneira de quebrar essa bolha, né? E na época, quando eles anunciaram isso, eu lembro do Travis, que é um dos criadores, falando, tipo, que começaram a procurar eles como se eles fossem uma grande produtora, aquela coisa hollywoodiana, quase, né? Pra você parar, pô, o Jeff Goldblum vai gravar em uma mesa de D&D com vocês. E eles são um grupo indie. É por isso que eu falo que eu quero trazer essa newsletter sobre eles, porque é um grupo que eles mostram uma qualidade, episódio após episódio, produção após produção, sempre tiveram esse cuidado, sempre tiveram uma grande proposta de produção, e eu recomendo muito. Então isso aqui é só um exemplo para falar como que eles quebraram até essa bolha e para mostrar um pouco do alcance que eles conseguem. Além da Dark Dice, né, eles têm outra série de ficção, que é essa série de audioficção deles de uma mesa de D&D, eles têm também outras séries, como The White Vault, que é uma série de terror com 5 temporadas, Vast Horizon, que é uma série de ficção científica com 3 temporadas, Liberty, que foi a primeira produção deles, que também é uma série de ficção científica com diversas histórias, tem coisa inclusive para adaptação, para você criar mesa de RPG em cima desse universo de Liberty. E Don't Mind, que é a produção deles mais recentes, que atualmente tem só uma temporada, que é a Don't Mind Cruxmont. E a ideia dessa série Don't Mind é que cada temporada seja uma história única e uma coisa diferente. Por exemplo, não é o caso do próximo, mas Don't Mind São Paulo, sabe? Seria uma coisa do tipo. E trouxe aqui, né, também, tipo, esses sites aqui, o White Vault, o Vast Horizon, o Liberty e o Don't Mind, que é o único que não tem um site próprio desses ainda por enquanto, mas você consegue já ouvir todos eles em qualquer agregador de podcast. Então, e tem também além de uma outra série anunciada que por enquanto tá liberada só para os apoiadores deles no Patreon, que é por onde eles conseguem todo o financiamento para tudo que eles fazem, que é o The Born Night, que é uma coisa mais fantasia, aquela coisa ficção para todas as idades. Eu morro de vontade de ouvir essa, eu não vejo a hora de quando sair da exclusividade do Patreon pra conferir esse daqui. Eu tenho muito interesse nesse. É fantástico, assim, parece. E, enfim, a Fool & Scholar foi criada pelo casal, a K.A. Stats, que é a roteirista, e o Travis Vangroff, que é o produtor, editor, sound designer e diretor das produções.
Tem aqui o site, né, da Full Scholar Productions, quem eles são, de onde eles vieram, o que eles fazem, mercadoria, tudo mais nessas coisas do site. Aqui é Stats, é a parte, a roteirista, né, tipo, essa parte de criativa do texto da Full Scholar. Ele, né, tipo, trabalha já com as coisas desde o White Vault, desde o começo, já participou em diversas convenções de podcast, falando sobre a criação de podcast. E o Travis é esse cara que ele tem um background de produtor, de sound designer, de músico e tudo mais. Continuando de Letter, que eu falo disso mais pra frente, inclusive. Eu tive o prazer de trabalhar com eles em algumas produções, como o VO, né, um ator de voz. Eu fiz o personagem Lucas Criado na terceira temporada do White Vault, o Sam Camioney na terceira temporada de Vast Horizon, e uma ponta como elfo na temporada mais recente de Dark Dice. E por mais que pareça que essa informação aqui foi só um jabá no meio do texto, na verdade é uma das coisas que eu sempre gostei muito das produções dele e acho que é um dos vários motivos pelo qual as criações deles têm tantos ouvintes e reconhecimento. Um casting diversificado de atores e atrizes de voz. Eu já escutava o The White Vault desde a primeira temporada, antes mesmo de conseguir um papel nessa série. E diferente do que eu havia escutado em audiodramas antes, The White Vault acompanha uma equipe de exploradores e cientistas investigando alguma coisa, que eu não quero dar spoilers, no Ártico, e as personagens são de nacionalidades diferentes. E eles colocam isso no roteiro, tanto no roteiro quanto nas atuações. Por exemplo, em determinados momentos, as personagens elas fazem gravações como se fosse uma espécie de diário, né, que estão gravando ali a expedição. Esses trechos sempre começam com o personagem gravando no seu idioma nativo, e depois existe uma transição para o inglês. E na minha opinião, isso traz uma sensação de identidade muito forte para a produção. Vindo ainda, por exemplo, de produções em inglês, que o mercado americano não é aquele mercado conhecido por assistir coisa legendada, por exemplo. Então você colocar isso em um podcast até, que a pessoa ela tem acesso até à transcrição dos episódios pelo site, mas você colocar numa série em inglês, gente falando em espanhol, chinês, acho que tem russo também, tem português, né, quando eu participei e tudo mais. E eu vou colocar aqui um exemplo, então, de um trechinho aqui do segundo episódio, para mostrar como que é isso dentro da série, né? This document was written by Dr. Della Torre on the notepad found within her small nightstand. This page was still intact, but flipped over the back of the pad. La privacidad puede ser difícil de encontrar. Si es que la encuentras, esto no es un secreto. Y como contratistas, Jonas nos ha avisado. Privacy can be hard to find, if not impossible. It is not a secret, and as contractors, we have not been notified by Jonas that it will affect our future hiring potential. I'm not. Então, a primeira vez que eu ouvi isso, eu achei, caramba, que incrível, sabe? Porque quando eu comecei a escutar podcast de audiodrama, eu escutava muita coisa que era só em inglês, né? Não encontrava coisas, por exemplo, em português, não escutava coisas em, sei lá, alemão, em outros idiomas, sabe? Então quando eu vi dentro dessa produção outros idiomas, eu falei, cara, que incrível, assim, tipo... tanto pros atores de voz, posso falar, por ter participado, é uma sensação, porra, é legal você poder falar no seu próprio idioma, sabe? Eles fazem essa transição, assim, né, tipo, começam como se fosse, né, uma tradução do que a pessoa falou, mas foi uma coisa que já me chamou a atenção no esquema de produção deles, além de eu gostar muito do sound design deles. Além dos roteiros, que são muito bons, são histórias muito fortes, tem pontos bem legais, uma produção organizada, eles ainda têm uma edição de som fantástica. O Travis, como eu falei antes, ele tem esse histórico como musicista e produtor musical. E você nota tanto nas produções que ele faz parte, quanto simplesmente acompanhando ele em Twitter, que ele é de fato apaixonado por áudio. Inclusive no canal da Twitch, da Full Scholar, às vezes ele faz algumas lives editando, né, mostrando, vou editar aqui vozes do próximo episódio de tal coisa. Então você consegue acompanhar o trabalho de edição de uma pessoa que ele foi premiado diversas vezes pelo trabalho de sound design em audiodramas, pelo trabalho de edição em audiodramas. Então você tem no canal deles da Full Scholar alguns vídeos que eles colocam, por exemplo... Deixa eu ver aqui, vídeos aqui só pra mostrar. Essa parte eu não tinha deixado separada, tinha colocado só uma outra coisa. Sempre apaga. Por favor, ok. Não apareceu todos os vídeos. Enfim, ele faz algumas lives, às vezes editando som, editando outras coisas. Então vale muito a pena, porque é uma pessoa que mostra ainda, né, tipo, o trabalho dela. E um outro detalhe que eu queria destacar, aproveitando que eu falei agora do canal da Twitch deles, é que eles trabalham com músicas originais nos audiodramas deles, o que traz uma impressão maior ainda para cenas, ainda maior.
E eles trabalham nomes de como Steven Manlin, que ele já fez... Ele fez a trilha do Monster Sanctuary, esqueci agora qual que é o nome. Mas é um cara que ele tem um portfólio muito interessante, tem um trabalho muito bom. E é legal ver essas coisas que... Aqui, credits. Pessoas que trabalham na área, você vê que eles vão atrás de pessoas que entendem, de pessoas boas. O Brandon Boone também trabalha mais exclusivamente com podcast, é um compositor também. E mais recentemente o Hitoshi Sakimoto, que é nada mais nada menos que o compositor por trás das trilhas de grandes jogos como Final Fantasy Tactics e Vagrant Story, entre muitos outros. Então, foi uma coisa assim, quando eu falo de quebrar a bolha, às vezes um pouco fora, eles anunciaram que o compositor de Final Fantasy foi fazer uma trilha pro Dark Dice, né, pra uma série deles. E, cara, é fantástico você ver até onde eles vão e essa vontade criativa e de paixão de você conseguir trazer o maior de qualidade possível. E além desses cuidados com a música original, eles também fazem lives, às vezes, de algumas dessas gravações. Semana passada, eles transmitiram a gravação com o coral de Budapeste para essas músicas que o Hitoshi Sakimoto fez. E também eles vão fazer, daqui 4 dias, uma transmissão de corda com o Hitoshi Sakimoto. Essa aqui eu peguei pelo canal do Steve Manlin, do Video Game Music Alliance. Então vai ser transmitido ao vivo, você tem a possibilidade não só, vou dar um play aqui num trecho, de acompanhar essas lives, de acompanhar as produções, mas de ver um pouco dessa coisa de bastidores, né? E você acompanhar todo esse cuidado que eles têm em tentar trazer o melhor de conteúdo. Thanks, Alexander. Aqui é o cara falando, né? Tipo, eu tinha deixado um trecho mais aproximado de onde começa o coral gravar. Deixa eu ver se eu passo um pouquinho mais pra frente só. Okay. Grace, I think we probably need to move on, but... Yep. Ih, ali. Enfim, eu acho muito bom poder ter a possibilidade de acompanhar essas coisas, né? Então, enfim, fica aqui a minha forte recomendação para que vocês conheçam as produções da Full & Scholar, porque hoje eu acredito que é um dos maiores exemplos de produções bem feitas de podcast de arte-ficção na cena indie e até fora dela. Para quem gosta de audiodramas, todas as produções deles vão dar uma bagagem muito forte, seja prestando atenção no roteiro, elenco, música ou sound design. Lembrando, todos os links citados estão linkados no próprio texto. Fica aqui então a minha recomendação. Eu adoro todas as produções deles. Eu acho que pra quem gosta de audiodrama, você quer produzir o seu audiodrama, aquela coisa de você quer um pouco de bagagem, entender, né? Tipo, pô, como que é feito sound design, como que a música encaixa, por que eu gosto tanto dessa cena e coisas do tipo. É escutando podcasts que você gosta, é escutando produções bem feitas, que você vai descobrir essa bagagem, você vai encontrar como você pode fazer isso da sua forma, na sua própria edição, no seu próprio audiodrama, no seu próprio podcast de audioficção, podcast de RPG e tudo mais. Eles são um prato cheio, tem muita coisa, né? Tudo acaba caindo um pouco, às vezes, pra esse lado de terror, mas eles têm episódios, por exemplo, tem um episódio musical de Dark Dice, tem trechos que eles cantam, tem o Born Night, né, que quando sair pra todo mundo, por enquanto só no Patreon, é uma fantasia, eles têm um episódio musical também. Então, a possibilidade de você ter acesso a tanto conteúdo bom, bem produzido, que você consegue pegar essas referências para você entender como que é uma produção bem feita e você conseguir produzir dessa forma, não vai ter erro aqui. Todas as produções, Dark Dice, White Vault, Don't Mind Crooksmond, The Born Knight, Vast Horizon, Liberty, vale muito a pena conhecer o trabalho deles. E fica aqui então por hoje essa recomendação, espero que vocês tenham gostado. Eu peço para que, mais uma vez, caso vocês tenham recomendação, tenham alguma curiosidade, tenham alguma pergunta que vocês queiram fazer, alguma coisa que vocês acham que seja interessante, que eu traga pra cá. Por exemplo, você tem alguma recomendação de podcast que fala sobre sound design, por exemplo? E daí, pô, o último que eu fiz foi sobre isso, foi sobre um podcast que eu gosto muito de sound design. Então, caso você tenha alguma outra coisa que você queira indicação, você quer recomendação, quer encontrar algum tipo de conteúdo, algum tipo de audiodrama, algum conteúdo sobre sound design, sei lá, comenta, deixa eu saber aqui que eu posso. Às vezes eu sei de alguma coisa, às vezes eu posso ir atrás, às vezes é alguma coisa que eu paro, caramba, nunca pensei em procurar uma coisa assim, e eu vou atrás de procurar algum tipo de conteúdo. Então, mais uma vez, obrigado a todos que
viram, assistiram essa newsletter. Para quem leu também lá no LinkedIn, se inscrevam novamente aí no YouTube, Instagram e no artigo no próprio LinkedIn. E a gente se vê semana que vem em uma próxima newsletter. Vamos ver se eu acerto a vinheta aqui de saída. Deixar de jeito aqui. Inclusive eu descobri que o soundboard tem um botão de fade out, cara, para as músicas. Eu nunca soube. Então, vamos sair com estilo, hein?